Irmãos e irmãs, boa noite, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu falo boa noite, mas eu não sei a hora que você está assistindo, né? Graças a Deus, agora essas mensagens, né, as programações, como elas ficam aí no canal do YouTube, às vezes tem irmãos que querem ouvir a mensagem em horários diferentes, graças a Deus por isso. Então, bom dia para você, boa tarde ou boa noite. Nós estamos começando o nosso Sexta de Casa. Tem sido uma programação importante porque é uma reflexão bíblica e que tem servido para algumas famílias como um culto doméstico. Então é essa a nossa sugestão, que você reúna a família, ouça a mensagem bíblica e em seguida ore com a sua família. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, sempre um instrumento de edificação para a nossa casa, a gente ouvir a palavra de Deus e a grande bênção de orarmos juntos, não é verdade? Em falar sobre oração, hoje de manhã, 5 horas da manhã, nós tivemos a oração da madrugada, uma reunião de oração presencial no templo da Sexta Igreja, e nós vamos fazer isso também na próxima sexta-feira. E o que Deus tem colocado no nosso coração é que todas as sextas-feiras, enquanto nos for permitido, nós estaremos reunidos às 5 horas da manhã. Então você não pôde ir hoje, quem sabe pode participar conosco na sexta-feira que vem, 5 horas da manhã. A oração da madrugada, o clamor pela família. Foi uma bênção hoje, eu tenho certeza que vai ser também na próxima sexta-feira. Também quero falar sobre o movimento que a nossa igreja tem feito, junta diaconal, conselho missionário e também os jovens da nossa igreja, o MP, enfim, a igreja se mobilizando para doar cestas básicas. Já foram dezenas de cestas básicas distribuídas para famílias carentes, nos assentamentos, também pessoas, famílias carentes da nossa própria comunidade, e você pode nos ajudar. E os irmãos fizeram aí um vídeo chamando para essa contribuição e vamos veicular agora para você tomar conhecimento e participar, né, conosco desse gesto de amor. Vamos assistir. Olá, igreja! Eu estou aqui para fazer um convite especial a você. Nós, do Conselho Missionário, a Junta Diaconal e a UMP da Sexta Igreja, nós queremos fazer um desafio a você, a participar conosco da campanha solidária. A campanha solidária tem como objetivo ajudar famílias necessitadas nessa pandemia, através da doação de cestas básicas. As doações serão feitas a membros da Sexta Igreja Presbiteriana e também a congregação do bairro Morumbi. E convidamos você para se unir a nós nessa missão, fazendo sua oferta na conta da igreja por transferência ou Pix. Não se esqueça de colocar mais 50 centavos no seu depósito para que a tesouraria possa identificar e direcionar sua oferta para a campanha solidária. Mas se além de fazer a sua contribuição, você ainda queira fazer uma doação de itens para a cesta básica, você pode entrar em contato com a Secretaria da Sexta Igreja, nos telefones que aparecem em sua tela. Qualquer contribuição é de extrema importância para ajudar essas famílias e será muito bem-vinda. A palavra de Deus, em João 13:35, nos diz: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Irmãos, essa é uma boa oportunidade de demonstrarmos este amor. Nós existimos para fazer Jesus conhecido. Viu aí que coisa boa? As pessoas envolvidas na ação social. A Sexta Igreja é uma igreja muito amorosa, acolhedora, uma igreja missionária. Eu louvo a Deus, é um privilégio poder servir como um dos pastores na nossa querida Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós também gostaríamos de conclamar vocês para participarem conosco, por enquanto, né, de forma virtual,
mas participar dos cultos que acontecem todo domingo às 17 horas. A partir do mês de junho, nós voltaremos com os cultos presenciais, né? No primeiro domingo de junho, se Deus permitir, nós voltaremos com os cultos presenciais, dentro de todas as normas necessárias, né? O limite máximo de até 30% nos templos, e vamos voltar então no dia 6 de junho, às 17 horas por enquanto. Se caso nós tivermos um número maior e que nos preocupa o ajuntamento, nós vamos nos desdobrar em 2 cultos. Mas por enquanto, todo domingo às 17 horas, a partir do mês de junho, o culto também presencial. Mas por enquanto, segue nesse mês de maio a série Histórias de Família. Então a mensagem do domingo passado, nós falamos, foi a primeira mensagem dessa série, e agora, domingo próximo, depois de amanhã, nós teremos a segunda mensagem da série Histórias de Família. Vamos então assistir aí a chamada para esses cultos, né, dessa nova série Histórias de Família, e eu retorno em seguida porque eu quero compartilhar com você o mesmo texto que eu compartilhei hoje na nossa reunião de oração às 5 horas da manhã. Não saia daí, eu volto já. Eu quero compartilhar aqui um texto. Jonas, né? A história de Jonas é conhecida. Hoje de manhã, na nossa reunião de oração, como eu disse, nós compartilhamos aqui com os irmãos os versículos 1, 2 e 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. O versículo também diz que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Versículo 3, essa era a intenção de Jonas. Interessante que quando Deus dá a ordem para Jonas, para que ele fosse até a cidade de Nínive, naquela época, né, uma cidade, Nínive é a capital da Síria, inimigos de Israel, né? Mas quando Deus fala para que Jonas saísse e fosse até lá, clamar contra ela, porque a malícia, o pecado daquela cidade, daquela capital, ofendeu a santidade de Deus, e Jonas tinha que ir lá e anunciar, né, a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jonas fugiu da presença de Deus, como se fosse possível, né, fugir da presença de Deus. Mas ele foi até a cidade de Jope, ali uma cidade portuária, e pegou o navio para a cidade mais distante que poderia ser, Tarsis. E ali ele pagou a passagem, embarcou, e Jonas estava tentando fugir da presença de Deus. Não é possível fugir da presença de Deus, mas Jonas estava com um problema espiritual. Talvez a gente poderia pensar, mas também é possível hoje fugir da presença de Deus? Muitas vezes nós tentamos fazer isso, né? Quando nós nos distraímos com outras coisas e sacrificamos o nosso momento na presença de Deus, porque o texto diz que ele tentou fugir da presença de Deus, né? A oração, o momento da oração, é o momento mais significativo de presença de Deus, ou seja, nós na presença de Deus, né? Quando nós adentramos pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou, né? Quando o véu do templo se rasgou,
Era o sinal de que agora nós poderíamos ter, por causa de Jesus, acesso ao Santo dos Santos. Então todo aquele simbolismo do Velho Testamento, né? Oferecer o sacrifício diante de Deus, a Bíblia diz que a nossa oração é o sacrifício de lábios que confessam o Senhor, né? A nossa confissão, a nossa adoração. Então quando nós vamos para a presença de Deus em oração, nós estamos oferecendo a Deus o nosso sacrifício de louvor, a nossa vida no altar de Deus, o nosso culto, a nossa vida em adoração ao Senhor. É esse o ensinamento da palavra de Deus. Nós oramos, como disse no livro Oração de R.C. Sproul, né, um presbiteriano, um teólogo tão importante para a nossa teologia reformada. Ele fala algo muito interessante. Ele fala que nós devemos orar, lembra, né, na verdade, esse ensinamento bíblico, primeiro porque Deus mandou fazer. A gente não ora porque nós queremos algum resultado, algum milagre tão somente. A gente deve orar, ir para a presença de Deus, porque é uma ordem de Deus. E, em segundo lugar, porque é um benefício para nós. Então, a comunhão, a presença de Deus, é algo que nós precisamos fazer. Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus. Ele estava como que um espírito suicida, porque quando a gente tenta fugir da presença de Deus, nós estamos querendo morrer. Morrer espiritualmente. Romper o nosso relacionamento com Deus. E a história de Jonas, ela nos ensina muito, porque nós podemos tirar alguns exemplos disso e aplicar na nossa vida, né? O que aconteceu de fato com Jonas, a gente aplicar na nossa vida espiritualmente falando, porque Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus. Interessante que quando vem aquela tempestade, né, quem lê entende, né, tem que ler o livro de Jonas, quando Jonas está naquele navio, tem uma tempestade. E os homens, cada um lá, a tripulação, começa a invocar, cada um invoca um Deus. A Bíblia diz que Jonas estava dormindo profundamente. Esse sono profundo de Jonas, um sono de morte, mostra essa sua indiferença, esse desânimo total. Jonas está tentando fugir da presença de Deus. Quando os homens o acordam, indignados, escuta, você está doido, nós tentando aqui, o navio está afundando, é uma tempestade, você está dormindo profundamente. Quem que é você? Porque eles ficam em dúvida sobre a ação de Jonas. Quem que é esse cara? Por que ele faz isso? Aí ele confessa, não, eu sou servo de Deus, sou profeta do Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo. Quando ele fala isso, a tripulação diz, então você é doido mesmo, porque como você tenta fugir de um Deus desse? Não tem jeito de fugir de Deus. E o que a gente tem que fazer com você? E ele estava tão desanimado, de fato, ele poderia ter dito assim, não, vamos clamar a Deus, né? Vamos clamar a Deus e Deus vai fazer cessar essa tempestade. E teria acontecido, certamente. Mas Jonas está no sono da morte, tentando fugir de Deus. Fala, não, me jogue no mar e isso vai resolver. Jonas desistiu dessa comunhão com Deus. E eles o jogaram no mar e de fato o mar se acalmou. Veio um peixe e engoliu Jonas. E vai ser lá no ventre desse peixe. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada no capítulo número 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me responde, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. A gente logo se lembra do Salmo 120, né? Porque essa oração de Jonas vai ser uma oração importantíssima, quando ele clama a Deus. Meus amados, é impossível fugir de Deus. É loucura tentar fugir da presença de Deus.
nesse tempo que nós estamos enfrentando de pandemia, sabe uma das coisas que mais me deixa insatisfeito e triste comigo mesmo? É porque, em tese, deveria ser um tempo de maior clamor a Deus. Era para ser um tempo de maior tempo de oração. Em casa, não é verdade? Mas, pelo menos comigo, não é o que tem acontecido. E isso é muito sério, porque isso denota um suicídio espiritualmente. Porque sair da presença de Deus é dar espaço para esse espírito suicida de Jonas tentar fugir da presença de Deus. Porque a vida nossa está na presença de Deus. É do Senhor que vem a nossa vida. É do Senhor que vem a água da vida. É do Espírito Santo de Deus que vem a nossa ajuda para que nós estejamos clamando e buscando a Deus. É Ele que nos ajuda na oração. O Espírito Santo nos assiste, nos ajuda. Oração exige de nós esforço, não é algo natural. Buscar a Deus não acontece de forma natural. No livro do R.C. Sproul, ele fala sobre isso também, é muito interessante. Não é um movimento natural. O homem natural, e naturalmente falando, nós não buscamos a Deus. É necessário uma disposição da nossa parte. É necessário esforço, porque oração é uma ordem de Deus. E é muito importante e é benefício para nós. Jonas estava tentando fugir da presença de Deus. Um sono profundo da morte. Uma vontade de desistir de fazer a missão que tinha que fazer. Mas lá do ventre do peixe, ele clamou a Deus. E Deus, na sua misericórdia, permitiu que Jonas fosse vomitado lá na praia. E aí então, ele vai cumprir a missão dele. O livro de Jonas termina de um jeito muito estranho. Termina com uma pergunta, que a gente não sabe o que Jonas respondeu. Assim como quando a gente prega uma mensagem dessa, a gente não sabe que resposta você, o ouvinte, vai dar. Qual a resposta que nós vamos dar? Porque Jonas foi, em 3 dias, anunciou a mensagem e houve um arrependimento na cidade de Nínive. Não só as pessoas, mas até os animais, eles vestiram de pano de saco. Um sinal de humildade, se humilharam na presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus então resolveu poupar 120.000 pessoas daquele juízo que ele havia anunciado através de Jonas. E Jonas então, como que querendo assistir àquela destruição anunciada, ele sentou e Deus providenciou com que uma planta projetasse nele uma sombra refrescante. E ele estava então num lugar confortável ali, uma sombra. E a Bíblia Sagrada diz que Deus enviou um verme. É muito interessante, principalmente nessa época nossa aí de pandemia, né? De vírus, do novo coronavírus, né? E quando você lê lá que Deus deu ordem a um verme para picar aquela planta e ela morrer, você fala, bom, então quer dizer que Deus tem controle dos vermes, né? Dos vírus, Deus tem. Deus tem controle de tudo. Do micro e do macro. Ele é Deus, por isso que ele é Deus Todo-Poderoso. E ele deu ordem a um verme. E quando ele dá ordem até mesmo a um verme, o verme foi e obedeceu. Picou aquela planta e ela morreu. Quando ela morre, Jonas fica indignado. Indignado. Porque aquela bênção que ele estava sentindo ali, daquela sombra, e aí ele está irado. Aí vem a palavra de Deus para ele. Jonas, é razoável essa tua ira? Ele vai, é razoável até a morte. Olha só o que é o espírito suicida, esse afastar de Deus, esse querer fugir de Deus. O que causa? Jonas, é razoável essa tua ira? É razoável até a morte. Deus fala, você teve misericórdia, tem misericórdia de uma planta que nasceu hoje e morreu agora, que dura um dia, e você não entende o fato de eu ter misericórdia
de 120 mil pessoas? O livro de Jonas termina com essa pergunta. Meus amados, Deus é um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Um Deus que quer proximidade conosco, um Deus que quer relacionamento conosco. Um povo quando clama a Deus, quando nós clamamos a Deus e pedimos misericórdia, Deus é rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Deus é bondoso. Deus é um Deus que cuida de nós. Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Deus quer relacionamento conosco. Eu espero que essa palavra abençoe sua vida, abençoe sua família. E que nós entendamos que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele quer se relacionar conosco. A oração, meus amados, é um meio de graça importantíssimo, porque a oração revela esse relacionamento. Ele é que faz com que nós conheçamos mais a Deus. Ele faz com que nós sejamos e conheçamos mais a nós mesmos. A oração é a ferramenta fabulosa, maravilhosa que Deus nos deu. Quando nós não oramos, nós estamos pecando. É como se nós estivéssemos tentando fugir de Deus. É pecado porque a oração é uma ordem de Deus. Não só deixamos de ter benefícios, mas nós estamos ofendendo a santidade de Deus. Quando nós deixamos de orar, é como se nós estivéssemos falando para Deus que nós somos autossuficientes, porque a oração revela a nossa pequenez, a nossa dependência de Deus. Se nós não oramos, nós ofendemos a santidade de Deus. É uma tentativa suicida tentar fugir de Deus. Que Deus nos desperte, que Deus promova em nós um verdadeiro avivamento espiritual. E ele começa através da consciência de oração. Que Deus abençoe muito a sua vida e toda a sua família. A oração é um meio de graça maravilhoso que faz com que nós obedeçamos a Deus e recebamos benefícios, muitos benefícios. Deus abençoe você, toda a sua família. Uma boa noite, um sono reparador e tranquilo. Não se esqueça, sexta-feira que vem, 5 horas da manhã, no templo da Sexta Igreja, a oração da madrugada. Eu espero você. Fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Assista o programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho. Certo, Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15, aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.